Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Claudiane Rosa Gouveia. Ela que ao longo da semana ministrou um curso na TV Justiça, Medidas de Segurança. A aula número 1 foi a sanção penal, 2, conceito, finalidade e aplicação. Aula 4, espécies e aplicação. A quarta aula, prazo e direitos do internado. Aliás, por sinal, um tema... essa aula já tem um pouquinho já uma polêmica, né, professora? Nessa aula número 4, prazo e direitos do internato. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto. A quinta e última aula foi sentença, característica e fundamentação. Bem, Claudiane, é um tema, claro, de fato curioso, também polêmico, que trata justamente de medidas de segurança para pessoas que têm lá alguns problemas, digamos que, em princípio, mental. E aí seria dado, então, um tratamento diferenciado ao... Eu não sei nem se poderia usar esse termo, criminoso, poderia ou não? Poderia sim, mas depois nós vamos verificar por que é um criminoso. Tá, queria que você explicasse, então, como é que é essa aplicação, porque, claro, não pode ficar impune, né? De fato, aconteceu um crime, rasgue né? nota de 100? Não vai acontecer também, né? De fato, houve a prática do crime, tanto é que a prática do crime, ela precisa existir. Por que precisa existir? Porque são pessoas que praticaram crime, mas elas não estão sujeitas a uma pena, elas estão sujeitas a uma medida de segurança. É comum, lógico, no dia a dia, qualquer pessoa que está conversando com alguém falar, fulano de tal praticou um crime. Para nós não entramos nessa seara de juízo de valor. Isso ficou a cargo do magistrado. É ele que vai apurar, através aí de ser uma pessoa considerada capaz ou não para o direito penal. O que nós denominamos de inimputáveis e o caso também dos semi-imputáveis. Porque a partir do momento que nós falamos A matou B, por exemplo, nós não queremos saber se A tem ou não algum problema. Nós sabemos que A diminuiu a vida de outrem, eliminou a vida de outrem. E por aí, na cabeça de qualquer pessoa, significa dizer que ele necessita de uma sanção, ele necessita de uma reprimenda, ele necessita de receber uma pena. Agora, na sua opinião, essa é a melhor forma, pelo menos a nossa legislação trata da melhor forma esse assunto? Olha, depende da visão, né, que nós devemos buscar. A melhor forma é, lógico, não ter pessoas deficientes mentais aí sujeitos a medidas com fins específicos, curativos e longe de seus familiares. Né? Então, a princípio, nós poderíamos pensar da seguinte maneira: cometeu o crime, mas já é um sofrimento até mesmo pela própria família, porque os seus familiares estão sujeitos, digamos assim, à mercê da própria lei também. Porque o sofrimento, ou melhor, são dois sofrimentos. Um pela prática do crime que causou e outro, por sua vez, aí, sujeitá-lo a ser um convívio longe desses familiares. Eles vão estar no hospital de custódia. Eles vão ser segregados, retirados do convívio da sociedade e inseridos num ambiente próprio para eles. Ou seja, o hospital de custódia buscando fins terapêuticos. Esse hospital de custódia que é o antigo manicômio judicial, não é isso? Perfeitamente, manicômio judiciário. É o antigo, com a reforma aí de 1984, da parte geral do Código Penal, não se fala mais em manicômio judiciário. Né? Essa palavra ela está em desuso, está arcaica, embora muitos diplomas, muitos estatutos penais ainda trazem. Entendeu? Não vamos também falar que ninguém as usa mais. Usam sim. Só que, na verdade, nós temos que entender que o manicômio judiciário saiu essa denominação para dar ensejo aos hospitais de custódia. Bom, você comentou um pouco a lei, e aí, claro, dando a sua opinião. Agora, também sua opinião, claro. Na prática, funciona? O Estado propõe, por exemplo, uma estruturação adequada para esses hospitais? Olha, eu vou te dizer o seguinte, não funciona e o porquê.
ao meu ver. Obrigado. Primeiro lugar, a gente tem que partir do ponto de vista o seguinte, não funciona porque não são todos os locais que têm hospitais de custódia. Muitas vezes, essas pessoas que necessitam de tratamento, necessitam de cuidado maior, elas são pacientes, elas, na verdade, necessitam aí de um amparo médico, psiquiátrico, à luz até mesmo aí da medicina, digamos assim, um acompanhamento mais próximo. E muitas vezes pela ausência do poder público em determinar aí os hospitais de custódias e em determinadas regiões se fala em hospitais de custódia. Não se tem hospital de custódia. E aí como é que fica o Então, cumprimento? aí o próprio legislador penal, já pensando nessa ausência, ele mesmo traz outros estabelecimentos congêneres ou adequados, que pode ser uma clínica médica, pode ser aí um próprio hospital que trata de um paciente como vai tratar de qualquer outro paciente que lá chegar. Mas aí que está o X da questão. Não tem essa reciprocidade, esse olhar mais próximo que essas pessoas devem receber. Porque elas estão ali não porque elas querem. Elas estão ali não porque elas sabem o que elas fizeram. Pelo contrário, elas estão ali, embora terem praticado um crime, elas necessitam de pessoas capacitadas para executar esse tratamento. Então, isso tanto, não basta também o nosso legislador penal, através do poder público, chegar e falar, bom, aqui tem um hospital de custódia. E aí? Nós temos pessoas capacitadas que estão também aí movimentando-se para buscar a readaptação dessas pessoas? Porque aí que está o X da questão. Levá-las até um local que não é um hospital de custódia, por mais que tenha fins terapêuticos, tranquilizantes, não vai assisti-las da maneira que elas devem ser e especialmente como deve ser. E eu imagino aqui, inclusive, até mesmo colocar a vida de outras pessoas em risco. A própria família sofre, né? Até se nós formos verificar, eu já estou aí escrevendo a respeito dessa matéria, que muito aí, eu tenho aí uma amplitude, digamos assim, uma vontade de cada vez mais escrever e estudar, porque eu imagino que a sanção penal aí, ela não está sendo uma consequência jurídica só para a sociedade saber que houve por bem aplicação do direito a essas pessoas. Isso reflete também no âmbito da família. Elas são segregadas, elas são retiradas do convívio da sociedade. E a família também sofre com isso. Porque a família, ela já vem acompanhando essas pessoas de muito tempo. Tanto é que muitas das práticas criminosas oriundas dessas pessoas, a própria família já traz. Não, ele era acompanhado por esse médico. Não, fulano de tal, ele é portador dessa deficiência mental. Não, nós temos prova que ele é um dependente químico. Então, necessita de um tratamento diferenciado. Bem, aliás, é justamente sobre essa dependência química que nós vamos falar daqui um pouquinho depois do intervalo, que nós vamos fazer agora esta pausa. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Claudiane Rosa Gouveia. Finalzinho do bloco anterior nós falávamos justamente aí já da dependência química. Que muitas às vezes as pessoas colocam, estava sob o efeito do álcool ou de uma outra droga, seja lá a cocaína, enfim. E aí comete, por exemplo, um assassinato. Isso vai diferenciar a aplicação da pena quando constatado que há, por exemplo, essa dependência e não um uso com uma certa, talvez uma certa frequência, mas sim a dependência. A dependência, nesse caso, é determinante, né? O uso... nem tanto, mas a dependência comprovada sim é que é fator fundamental. Com certeza. Nós precisamos verificar que existem as pessoas dos semi-imputáveis. São pessoas com discernimento, mas somente têm essa capacidade de entender o caráter do fato reduzida, diminuída no momento da ação ou da omissão. Como você bem disse, né, são pessoas que podem ter utilizado do álcool, mas só que veja bem, nós não estamos falando de uma pessoa que utilizou do álcool hoje e pronto, acabou e praticou o crime. São pessoas também aí que nós sabemos que são dependentes. Muitas das vezes o álcool passa a ser um instrumento de validade para a prática criminosa. Mas
Quando nós estamos falando semi-imputáveis, quando são pessoas que utilizaram de alguma substância alucinógena com algum efeito capaz de retardar, capaz de diminuir esse entendimento, nós chamamos de semi-imputáveis. E também por quê? Porque eles receberão pena, mas, portanto, reduzida. Pena, sim, portanto, diminuída. Só que temos que prestar atenção também porque, dependendo do grau da deficiência, do grau da periculosidade que eles oferecem, eles podem não estar sujeitos à pena e sim o magistrado aplicar a eles uma medida de segurança. Só que desta vez com caráter totalmente ambulatorial, só para desintoxicação. Pois é, agora o papel, por exemplo, aliás que há inclusive uma certa polêmica com relação até mesmo por parte do magistrado, neste caso, quando em detrimento da aplicação da Lei Maria da Penha. Né? Esses casos de uma reabilitação em alguma clínica, que aí é uma outra discussão. Mas, enfim, esse papel do magistrado nessa decisão, ela tem que estar muito bem cercada de informações, e aí não são informações que um juiz, claro, vai ter capacidade, talvez, técnica para, né, vai precisar de talvez um laudo médico, alguma coisa. Talvez não, com certeza vai precisar. Exato. Entendeu? Porque o magistrado é uma pessoa como eu, você, qualquer outra pessoa. Ele simplesmente tem o poder, daquele momento, de determinar aí uma sentença a respeito daquele caso concreto que lhe foi apresentado. Só que ele o faz de que maneira? Através das provas acostadas aos autos, através aí principalmente da perícia médica. Então nós precisamos saber que o magistrado, ele não tem essa experiência técnica, ele não é expert na área aí da medicina. Então ele depende aí de laudos conclusivos a respeito da deficiência que acomete aí essa determinada pessoa. Professora, é só essa questão que também chama muito a atenção ainda nesse ponto, que é a polêmica com relação ao tempo indeterminado da aplicação, né? Perfeito. É uma questão muito polêmica, até nas minhas aulas durante a semana, eu bati várias vezes nesse tópico, né? O prazo aí da medida de segurança, mas prazo este mínimo para ela ser aplicada. Porque não existe aí um prazo indeterminado. Ou melhor dizendo, um prazo indeterminado existe, desculpa. Não existe um prazo máximo, tá? Isso significa dizer que não temos aí falando, a medida de segurança vai ser aplicada por prazo de 15 anos. Desde que esses 15 anos restou provado que houve a cessação da periculosidade do agente. Então, muitos doutrinadores entendem que este prazo indeterminado para aplicação, a cessação da medida da segurança, melhor dizendo, é um prazo muitas vezes visto aí como inconstitucional. Seria inconstitucional. Parecido com uma prisão, poderia perpétua, por exemplo. Aí que está o X da questão, outro caso também que eu sempre deixei bem claro para as pessoas que assistiram durante a semana. Este caráter de perpetuidade da medida de segurança, né? Embora tudo que é perpétuo a fim de restrição da liberdade da pessoa, o Brasil não aceita como legislação. Tanto é que na própria Constituição Federal nós vimos que é vedado, é proibido as penas de caráter perpétuo. Então, embora nós não estamos falando que a medida de segurança seja uma pena, mas nós estamos falando que também não podem essas pessoas ficarem aí, digamos, esquecidas pelo poder público, né? A sorte, digamos assim, porque muitas vezes é o que acontece. E quando se fala numa pena máxima de 30 anos, num caso talvez então como esse, poderia, pelo menos em termos aqui, até ultrapassar. Então, essa questão, até nós temos aí projeto de lei, agora com a reforma do Código Penal, justamente aí aumentar esse tempo de 30 anos. Tá? Por quê? Porque muitas das vezes eles entendem que esse prazo de 30 anos também, não é que ele seja irrisório, mas ele perde os fins, os propósitos de ser uma pena aflitiva, sancionatória, obrigatória, com fins aí, digamos, de ressocialização. Porque a pena tem a finalidade de ressocializar, enquanto que a medida de segurança tem a finalidade de readaptar essas pessoas que necessitam de um tratamento especial.
Então, na verdade, nós precisamos ter 2 pesos e 2 medidas nesse porém. Bem, eu estou conversando aqui com a professora Claudiane Rosa Gouveia, que ao longo da semana ministrou o curso Medidas de Segurança. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Claudiane Rosa Gouveia, ela que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Medidas de Segurança. A professora que é natural de Campestre, Minas Gerais, lá do nosso querido estado de Minas Gerais, nosso inclusive, no sentido mesmo que eu sou mineiro, e Campestre fica ali perto de Poços de Caldas, Poços de Caldas, é sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas. Seu estudo no direito foi lá também, não? Não. Eu saí de Campestre muito cedo, com 19 para 20 anos, e na época, e isso em 1990, a cidade mais próxima que tinha o curso de Direito era Espírito Santo Pinhal. Então, isso já é São Paulo. Perfeito. Foi aí que eu arrumei as malas e fui fazer o curso de Direito. Mas já decidida ou não? Mudou e lá é que começou a ter um envolvimento? Não, já decidida, passando aí pelo vestibular e fazendo as malas já para iniciar o curso. Ah, tá. Bom, e hoje moro em São Paulo. Hoje, atualmente, eu moro em São Paulo, mas meus pais continuam lá em Minas, então sempre eu estou indo para Minas Gerais. Ainda em Campestre? Ainda em Campestre. Que bom. Bom, mas hoje é o quê? Capital? Mora na capital? São Paulo? Capital. Ou onde São você Paulo. concluiu o curso? Não, na capital mesmo, São Paulo, na região do Butantã. Professora e advogada? Professora, consultora jurídica, mais professora do que advogada, eu costumo falar, porque tem dias que eu ministro aula de manhã e à noite. Então, nesse dia, eu já nem passo pelo escritório, digamos assim. Então, digamos aí que a minha função é mais de docente do que propriamente dito aí de advogado, né, de defesa aí das pessoas num caso concreto. Mas eu gosto do que eu faço, tenho amor pela docência, tanto é que eu estou aí na docência desde 1999. Que bom. Eu comecei aí já na docência e desde a primeira aula eu sabia o que eu queria, deixei até muitas vezes de estudar para concurso, para estudar para as minhas aulas, sempre procurando ser aulas aí claras, que chegue ao corpo discente de uma forma que eles entendam a matéria. Uhum. Agora, tanto professora quanto advogada, é sempre na área do direito penal ou tem alguma outra disciplina? Não. Ou tem alguma outra? Perfeito. Não, eu já atuei aí em várias áreas, né? Não dando os nomes apropriados para as matérias, mas a partir do momento que nos procuram, né, nós colocamos uma venda nos olhos e vamos aí atuar na defesa de qualquer pessoa. Mas não adianta, a menina dos olhos, o que eu gosto mesmo é a parte criminal. É o direito penal que eu me especializo, que eu estudo, não me vejo ministrando aulas de outra disciplina a não ser direito penal. Na verdade, com vários advogados que eu já tive a grata oportunidade de ter aqui para essa conversa como a nossa, muitos, principalmente os do direito penal, falam, olha, isso é uma coisa que logo na sala você muitas vezes já entra com isso, porque você vê um filme, está muito mais próximo, parece a criminalidade, está muito mais próxima dessa realidade de ser um advogado. E aí, ao contrário daquele tributário, né, o direito tributário e tantos outros, o internacional e tal. Você também tinha essa sensação da proximidade? Não, engraçado, você justamente entrou num tópico que aconteceu comigo. O porquê do direito em minha vida. De tanto assistir filmes, né, envolvendo alguma questão aí, de algum crime, digamos assim, eu necessitava, parece, de estudar o direito penal para entender. Né? E eu virei e falei assim, a princípio não foi a primeira graduação, eu na verdade fiz 1 ano de biologia, numa cidade próximo à minha de Minas Gerais, uma cidade que se chama Machado. Eu fiz 1 ano de biologia e falei, não, é o direito mesmo, até então eu estava em dúvida. Se fosse por pais, enfim, na família, era para eu fazer odonto.
né, odontologia. Mas eu optei pelo direito, não me arrependo, é uma graduação que te faz mudar, até ter uma nova perspectiva para como agir e até a vida socialmente aí muda. Então, na verdade, é um curso que muitas pessoas fazem, mas não quer dizer que elas vão atuar. Elas fazem para mais um aprimoramento. Eu já tive um caso de uma senhora de 83 anos, a dona Odete, que era a terceira faculdade que ela fazia. De Direito era a terceira faculdade. E tanto é que ela passava para a gente, assim, digamos, algo tão bonito em estudar Direito, que é aquilo que nos vivencia, aquilo que é uma mola propulsora, que faz cada vez que nós sejamos melhores professores. Que é isso que o Brasil está precisando. Bem, já que estamos falando em estudo, vamos para a parte de literatura, que, claro, com certeza tem... meio legítimo eles buscarem aí uma conhecimento, fonte, né? Conhecimento. Medidas de Segurança de Bruno de Moraes Ribeiro. Professora, eu gostaria que a senhora comentasse esse livro. Então, fino, por sinal. Por sinal, entendeu? Nós costumamos até falar desses livros finos aí, que são livros de bolso, né? São livros que os alunos podem ler numa tarde, ler quando vão a um parque, enfim. E esses livros vão estimular a leitura, por quê? Porque eles têm poucas folhas, mas não desmerecendo o seu conteúdo. Inclusive, todos esses livros que eu trouxe, todos eles são de professores. Eu costumo indicar livros quando os doutrinadores são docentes, porque eu costumo dizer que eles escrevem para o corpo discente. Então, eles escrevem de uma forma bem clara, precisa de chegar mesmo ao conhecimento e aos ouvidos do discente de uma forma que ele pode aí interpretar aquilo que ele está lendo. Porque não é passar os olhos, né? Porque nós temos o costume de passar os olhos naquilo que nós lemos. E não é esse o meio certo e correto de estudar, principalmente as ciências jurídicas penais, né? Bom, a professora acabou de comentar sobre o conteúdo. Eu tenho aqui um livro que, curiosamente, claro, tem capa, não tem nada escrito na capa, que é do Aníbal Bruno, Direito Penal. No entanto, como ela mesma disse, aí no caso sim tem conteúdo. Tem conteúdo. Pode ter aí uma capa ilustrativa. Né? E o conteúdo deste livro é importantíssimo já pelo nome do seu autor, Aníbal Bruno. É logicamente aí que este livro é atualizado, mas quando nós falamos em Aníbal Bruno, não desmerecendo os demais autores, nós estamos falando de um doutrinador que foi um dos precursores de direito penal. Então, o Aníbal Bruno é conhecido principalmente porque tem uma vasta biblioteca em matéria penal e ele nos ajudou muito a teoria geral do crime, entender quando é considerado praticado o crime. Bem, eu curiosamente abri aqui na página 96 do livro, que tem a função do juiz na aplicação da pena. Função esta que nós falamos no nosso curso, função esta de caráter obrigatório, inafastável. O juiz não pode se eximir da responsabilidade de aplicar a sanção. Não é porque houve o cometimento por prática de uma pessoa que não tem discernimento. É uma pessoa como outra qualquer. Pelo contrário, ele precisa sim aplicar a medida de segurança, não vai haver pena, ele vai isentar essas pessoas de pena, mas colocando-as ao crivo, sujeitando-se a tratamentos aí ambulatoriais. Temos aqui do Eduardo Reale Ferrari, Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito. Esse, eu falo que é um livro importantíssimo. Quem quer conhecer mais sobre a matéria medidas de segurança, um doutrinador, por sua vez, é advogado criminalista em São Paulo. Ele escreveu esse livro defendendo uma dissertação. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, é um livro importantíssimo. Vamos para esse outro aqui, que é um tratado de esse direito já é ilustrativo. penal. Esse já é bem ilustrativo, né? Bastante bonito. Tratado de Direito Penal é um livro que tem vários colaboradores, organizadores aí. Nós podemos ver o Antônio aí, Maris de Oliveira. Nós temos aí outros mais, o Sérgio Eduardo Mendonça. Enfim, é um livro, Guilherme de Souza Nutti, que é um ótimo doutrinador de direito penal, também é um grande colaborador dessa obra,
Enfim, são todas pessoas aí reunidas em prol de determinar aí a medida de segurança. E este, inclusive, o volume 3, que vem trazer a matéria pena e medida de segurança com mais afinco. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer a professora Claudiane Rosa Gouveia, que me deu essa honra dessa conversa aqui agora, 2 minutos. Com certeza. E lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.